Boa noite, Brasil. Hoje é quarta-feira, dia 2 de junho. Seja bem-vindo à TV Pai Eterno, porque começa agora o nosso Jornal Brasil Hoje. Nesta edição você vai ver que cresce o número de golpes pelo Pix. Vamos trazer um especialista no assunto para dar dicas para não cair nesse crime. E mais, algumas maternidades estão sofrendo para manter o estoque dos bancos de leite materno. Veja ainda o balanço dos desdobramentos da CPI da Covid esta semana. Vem comigo, chegou o momento de você ficar sempre bem informado aqui no Jornal Brasil Hoje. A gente começa a edição de hoje falando sobre o Pix. Sabe o que é, né? A maioria das pessoas já se acostumou a usar. É aquela ferramenta para fazer transferências financeiras. Ela tem agilizado muito o dia a dia, já que o dinheiro é transferido ali, na hora, sem burocracia. Mas é preciso ficar atento para evitar possíveis golpes, já que o método de pagamento entrou no gosto dos estelionatários. E para nos orientar, a gente vai conversar agora ao vivo com o especialista em informática, Dominique Fernandes, que teve inclusive um parente próximo que caiu em um golpe do Pix. Dominique, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem. Como é que funciona o golpe do Pix? Geralmente o golpe do Pix ele não é algo tão elaborado quanto pensam, na maioria das vezes, que se trata de um software que invade o celular e rouba dados e tudo mais. Geralmente isso gira em torno realmente de estelionato em que a pessoa que aplica o golpe tenta convencer, né, o usuário do Pix a passar alguma informação ou fazer uma transferência de forma deliberada, né, que passa batido para alguma determinada conta. Tá? Então, geralmente, é bem semelhante aos golpes do WhatsApp em que se pede dinheiro emprestado, né, aquela famosa solicitação de eu estou precisando de um dinheiro urgente, transfere para essa conta para mim, porque senão eu não vou conseguir quitar um boleto. Tá? A maioria das vezes gira em torno disso. São estelionatos disfarçados de telemarketing ou mensagens de SMS ou algum aviso que deixa a gente assim com aquele senso de urgência de preciso fazer essa transferência, senão eu vou me prejudicar ou alguém vai se prejudicar. Tá, para a gente clarear isso, para que a pessoa não possa cair nesse golpe, o que ela tem que fazer? Primeiramente, apesar de algumas pessoas terem receio, criar chaves do Pix com os dados pessoais que são conhecidos por terceiros, né? Por exemplo, o número de telefone, CPF, os e-mails pessoais que você tem, porque assim você evita que um golpista use aqueles dados pessoais seus para criar uma chave de Pix vinculada a uma conta bancária que não é sua, né? Já evita ali um primeiro golpe de alguém tentar se passar por você e te mandar o número do seu próprio celular, mas o dinheiro cai em outra conta, tá? Outra coisa muito importante, aplicativos, bancos, serviços financeiros não pedem senhas, códigos SMS enviado para o nosso celular. Então, hoje a forma de um aplicativo verificar a nossa identidade geralmente é mandando SMS para ver que a gente tem aquele celular realmente. Quando uma pessoa tenta aplicar o golpe, o que ela faz? Ela solicita o envio de SMS para o seu celular e te liga falando, olha, me manda o código do SMS para confirmar alguma transação, ou um boleto, ou alguma compra. Mas, na verdade, o que ela está tentando fazer é obter acesso à conta do seu celular, né? Tentar algum tipo de autenticação. Então, a principal dica é ter calma durante essas abordagens de telemarketing, né? Estar bem atento para entender realmente o que está sendo pedido e não cair na afobação. Tá? Essas seriam as principais dicas. E uma muito importante é a gente utilizar o máximo de segurança que os aplicativos provêm. Utilize a autenticação biométrica, utilize senhas fortes, evita postar dados sensíveis, por exemplo, datas de aniversário, datas comemorativas, nomes de filho, que geralmente são utilizadas para que a gente geralmente utiliza esses dados para configurar senhas. E é a primeira tentativa que os golpistas usam para acessar nossos dados. É porque hoje a gente tem senha para tudo, né? Pelo menos 10 tipos de senha a gente tem. Agora, Domingos, teve um parente seu que caiu nesse golpe também? Ele foi afobado também?
foi afobado, né? Foi exatamente essa abordagem. Transfere, por favor, um dinheiro porque eu preciso pagar um boleto e a atenção que faltou. E aí, outra dica muito importante, leia as mensagens que aparecem na tela do celular. Geralmente a gente não lê. E aí ela acabou não se atentando para o dado da conta que ela estava enviando e enviou para um golpista. E quando a gente vai fazer um Pix, né, depois que a gente põe a chave, aparece o nome da pessoa, conta, agência. Então verifica isso com atenção. E um parente meu realmente acabou passando desapercebido e fez a transferência, né? Dominique, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Hoje, na TV Pai Eterno. Boa noite para você, tá bom? Bom feriado. Obrigado, boa noite. Olha, é importante você ficar atento, você percebeu aí, né? As dicas desse especialista em informática. Tenha calma, tá certo? E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei complementar que instituiu o marco legal das startups e também dos empreendedorismo inovador. Quem fala sobre esse assunto agora com a gente é a Tiara Castilho. Olá, Tiara, é com você. Olá, Jordevá, olá para todos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei complementar que institui o marco legal das startups. A medida vem para fomentar a criação de empresas inovadoras no seu modelo de negócio, produto ou serviço. As startups são ligadas à tecnologia e oferecem um serviço inovador, com potencial de rápido crescimento. No país, tem mais de 12 mil negócios desse tipo. Essas empresas devem ter receita bruta anual de até 16 milhões de reais e até 10 anos de inscrição no CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República diz que a lei simplifica a criação de empresas inovadoras, também estimula o investimento em inovação, fomenta a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação e facilita a contratação de soluções inovadoras pelo Estado. Uma das novidades da lei é a criação do ambiente regulatório experimental, que é um regime diferenciado, em que a empresa opta por lançar novos produtos e serviços experimentais, com menos burocracia e mais flexibilidade no seu modelo. O texto da nova lei deve ser ainda publicado no Diário Oficial da União. Jordevá, é com você agora aí no estúdio. Obrigado, Tiara. Agora, olha só essa notícia, gente. 10.700 doses de vacina contra o coronavírus foram perdidas em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Inacreditável. Mas sabe o que aconteceu? O motivo foi o uso de agulhas e seringas inapropriadas. O medicamento é da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. E seria suficiente para imunizar mais de 5 mil pessoas com as 2 aplicações necessárias. O desperdício ocorreu por conta da incompatibilidade dos equipamentos fornecidos pelo governo estadual com aqueles frascos multidoses do imunizante. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, essas seringas e agulhas recebidas pelo município mineiro não permitem a retirada de todas as 10 doses que constam em cada recipiente. Que dó, hein? Algumas maternidades, principalmente nesse período de pandemia, estão sofrendo para manter o estoque dos bancos de leite materno. O Hospital e Maternidade Odete Valadares, que fica na região oeste de Belo Horizonte, está nessa situação. Veja mais detalhes na reportagem. Por causa da pandemia, a maternidade Odete Valadares precisou se adaptar para manter o estoque de leite materno em dia. Como muitas doadoras saíram com receio, nós passamos a adotar um outro comportamento. Nós ligamos para elas e pelo telefone a gente faz uma pré-triagem e se tiver tudo ok, com os documentos que ela nos envia, os exames, nós vamos até a porta da residência dela. Com isso, as doadoras passaram a retornar de novo. O hospital é responsável por captar, tratar e distribuir o leite para diversas maternidades e postos de coleta de Belo Horizonte e região metropolitana. Nós atendemos tanto os bebês das UTIs neonatais da maternidade Odete Valadares, tanto quanto bebês de maternidades parceiras, tanto na região metropolitana quanto no raio de até 6 horas de Belo Horizonte, que são os nossos postos de coleta. Então, são pequenos municípios que não têm estrutura para um banco de leite, mas que faz a captação de doadoras e traz o leite para ser pasteurizado no banco de leite da maternidade Odete Valadares. A maternidade atende cerca de 150 bebês prematuros por mês.
O processo de coleta e distribuição do leite cumpre exigências da vigilância sanitária. Aquelas mães que estejam com excedente de leite, que estão amamentando o seu filho, que estejam com excedente de leite, que entrem em contato com o banco de leite da maternidade Odete Valadares para fazer essa doação do excedente. Ela não tem necessidade de deslocar até o banco de leite, ela pode fazer a doação na casa dela, no conforto do lar dela. Nós levamos materiais para ela, ela vai colhendo durante uma semana e na outra semana a gente vai na sua residência pegar os frascos que ela coletou. É seguro, ela vai estar contribuindo muito para a saúde desses bebês que estão grávidos, dependendo desse alimento com fins terapêuticos para eles. Olha, uma dica, você pode fazer isso em qualquer lugar do país, porque essa doação do leite materno pode salvar vidas de muitas crianças, de muitos bebês. Faça isso aí na sua cidade. A gente vai agora para o intervalo. No próximo bloco eu vou te mostrar como está a pandemia no Brasil e mais. As vacinas vão ser produzidas totalmente no país ainda este mês. Eu volto daqui a pouco, depois do intervalo, com todos os detalhes para você. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o seu Jornal Brasil hoje aqui na TV Pai Eterno e olha só. 3 ministros do Supremo Tribunal Federal discordam da convocação de governadores para prestar depoimentos à CPI da Covid. Mas o ministro defende a necessidade do comparecimento dos governadores para explicar gastos de verbas federais nas ações de combate à pandemia. A ministra Rosa Weber, relatora de uma ação contra a decisão da CPI, determinou que a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República também se manifestem em 5 dias. Após 10 dias, a ministra vai decidir se concede ou não uma liminar, isentando os governadores de comparecerem à CPI. Bom, a CPI da Covid-19 ouviu hoje, ao longo do dia, a médica infectologista Luana Araújo. Ela foi anunciada em maio para o cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, mas não chegou a exercer a função. Eu agora vou até Brasília, ao vivo, para a gente conversar com o Elton Moreira e saber das atualizações. Olá, Elton. Quais foram as principais questões discutidas hoje? É com você. Olá, Jordeval. Uma boa quarta-feira para você e para todos que nos acompanham. A médica Luana Araújo prestou depoimento hoje na condição de testemunha e um dos principais pontos questionados pelos senadores foi a saída da médica deste cargo de comando da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. Isso após 10 dias do anúncio. No depoimento de hoje, Luana Araújo disse que ficou frustrada por não ter conseguido seguir à frente da secretaria e que não foi dada nenhuma justificativa para a saída dela desse cargo. Questionada pela comissão, a infectologista ainda afirmou que hoje provavelmente não aceitaria retornar ao Ministério da Saúde. Vamos escutar um trecho do depoimento lá na CPI. Se eu aceitaria hoje retornar diante do que eu estou passando aqui agora e de tudo que vem acontecendo nos últimos dias, provavelmente não. Veja bem, eu falei sobre isso. Eu aceitei isso tudo sabendo dos custos não só pessoais, como familiares. Jordeval, outro assunto que ganhou destaque na reunião de hoje foi o uso da cloroquina, porque a médica já havia se manifestado
contra o medicamento para tratar pacientes com a Covid. Luana afirmou que a cloroquina é cientificamente comprovada e ineficaz contra a doença. Isso já registrado em estudos científicos em vários países. Aquele gabinete paralelo que supostamente orientava o presidente Jair Bolsonaro também foi questionado pelos senadores da comissão, mas a infectologista disse que não tem nenhum conhecimento ou informações sobre esse assunto. E agora à tarde, a médica se emocionou após assistir algumas falas do presidente sobre a situação da pandemia aqui no nosso país. Vamos acompanhar. Isso posto, é uma situação muito difícil e muito complexa, triste, para quem trabalha com infectologia, para quem trabalha com saúde pública, para quem vê paciente, para quem testemunha as dificuldades e os horrores que a gente vem passando. A gente sabe que essa é uma semana mais curta na CPI da Covid-19 por causa do feriado, mas na semana que vem tem mais depoimentos lá no Senado. Jordevá, agora antes de encerrar, eu quero trazer uma outra notícia muito promissora ainda sobre a Covid-19. Um estudo publicado em uma revista científica revelou pela primeira vez que pessoas que contraíram a doença de forma ligeira ou moderada desenvolvem uma célula imunológica capaz de produzir anticorpos contra o SARS-CoV-2 para o resto da vida. A pesquisa aponta que o nível de anticorpos começa a diminuir após 4 meses, mas apesar dessa queda, os doentes que foram analisados desenvolveram também uma resposta imunológica completa, que inclui a criação de glóbulos brancos capazes de eliminar o vírus. Então, sobre esses anticorpos permanentes, é mais uma notícia importante, né, Jordevá, que nos enche de esperança nesse momento aí complicado. Eu volto com você, Jordevá. Elton, obrigado, bom feriado para você. Sem dúvida nenhuma, enche a gente de esperança. Eu, por exemplo, tive Covid, mas com sintomas bem leves. Tomara que eu esteja enquadrado aí nesse estudo científico. Momento agora do nosso giro de notícias internacionais. A pandemia de Covid-19 colocou em 17 meses mais de 100 milhões de trabalhadores na pobreza. Foi o que afirmou a Organização das Nações Unidas nesta quarta-feira. A situação se deve ao desaparecimento de horas de trabalho e de empregos de boa qualidade. Segundo um relatório apresentado, a crise está longe de acabar e não se espera que o emprego retorne ao nível anterior à pandemia até 2023. No final de 2021, o mundo ainda contará com 75 milhões de empregos a menos do que se a pandemia não tivesse acontecido. A vacina russa Sputnik V apresentou 78,6% de eficácia para evitar novas infecções da Covid-19 após a aplicação de apenas uma dose em idosos na província de Buenos Aires. É o que aponta um estudo preliminar divulgado nesta quarta-feira pelo governo argentino. O monitoramento acompanhou mais de 180 mil moradores da capital e da região metropolitana, entre dezembro de 2020 e março de 2021. O estudo argentino foi o primeiro realizado fora da Rússia. O porta-contêineres destruído por um incêndio na costa do Sri Lanka está afundado com centenas de toneladas de petróleo. As informações são do porta-voz da Marinha do país, divulgadas nesta quarta-feira. O anúncio provoca o temor de agravamento do maior desastre ecológico da história do Sri Lanka. O navio transportava 25 toneladas de ácido nítrico, plásticos, soda cáustica e outros produtos químicos, quando começou a pegar fogo ao entrar no porto de Colombo. E as vacinas da AstraZeneca devem começar a ser produzidas 100% no Brasil ainda este mês. Que notícia boa, não é? A Fiocruz assinou o contrato de transferência de tecnologia com a AstraZeneca para a produção do IFA. Com isso, as primeiras doses totalmente nacionais devem ser entregues em outubro. A capacidade de produção do IFA em Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, é de cerca de 15 milhões de doses por mês. O Brasil ultrapassou hoje a marca de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 já distribuídas. A expectativa para o mês de junho, segundo o Ministério da Saúde, é distribuir 40 milhões de doses do imunizante.
um recorde até o momento. Em maio, foram entregues a estados e municípios 33 milhões de doses das vacinas disponíveis no país. O Ministério da Saúde disse que ainda que 600 milhões de doses de vacinas já foram encomendadas e que a maior parte dos imunizantes deve chegar até o fim do ano. Falando em vacina, vamos ver como anda a imunização aqui no Brasil. Veja comigo os dados do Ministério da Saúde. Vamos então para a primeira dose. Gente, até agora receberam a primeira dose 43.873.277 pessoas. Segunda dose, 20.358.694 pessoas receberam esta segunda dose, que é exatamente a dose que imuniza a pessoa. Isso significa pouco mais de 10% da população brasileira vacinada com a segunda dose. Vamos agora para o site do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que você vai acessar para ver como está a pandemia no nosso país. Vamos então a esses números do CONAS. Gente, até agora nós já tivemos 16.720.081 casos de Covid no Brasil desde o início da pandemia. No último período de 24 horas, foram registrados aqui no nosso país 95.601 casos dessa doença. Com isso, a gente chega a uma marca realmente triste, né? 467.706 pessoas morreram de Covid no Brasil até agora, desde o início da pandemia. E você vem percebendo também um crescimento, um retorno do aumento no número de mortes. Nas últimas 24 horas morreram no Brasil 2.507 pessoas. Ontem foram 2.400, semana passada 2.200. Infelizmente, a gente percebe um aumento no número de mortes aqui no país. No quadro Opinião de hoje, quem fala é o padre Jesus Flores, que analisa as últimas decisões do governo federal frente à pandemia da Covid-19. Desde o surgimento da pandemia do coronavírus na China, o Brasil vem cometendo reiterados e graves erros. O último desta série demente de erros foi cometido nesta semana. Diante da recusa da Argentina e da Colômbia de realizar a Copa América por causa da pandemia, o governo brasileiro se dispôs a abrir as portas para realizá-la. Para infectologistas, o Brasil não tem nem clima e nem preparo para realizá-la. A Copa América transformará o Brasil em bomba relógio para a terceira onda da pandemia. É o Brasil que se curva à força do poder paralelo da política e da economia. Aliás, o Brasil hoje é regido mais pelo poder paralelo do que pelo poder constitucional. Em 2021, há um orçamento oficial e outro paralelo para fins escusos. Documentos entregues à CPI mostram atas de 24 reuniões de um ministério paralelo na condução da pandemia. Dispensam-se os assessores competentes e chamam os assessores ideológicos. O resultado deste amadorismo todos nós conhecemos. 465 mil mortes e 16.560.000 infectados. Há outro gabinete paralelo proclamado solenemente na reunião do dia 22 de abril de 2020. Desprezando os serviços da ABIN e do Gabinete de Segurança Institucional, Bolsonaro monta seu sistema de proteção pessoal e familiar. E há outros, muitos outros, esquemas de poder paralelo. Resultado, a tragédia que o Brasil vive na saúde, na economia e no social. Pobre Brasil!
Falando em pobre Brasil, daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos ao sul do país, porque várias cidades do Paraná aumenta o número da pobreza. O nosso correspondente, Rafael Paes, vai trazer várias informações e todos os detalhes para você. É rapidinho, eu volto com o Jornal Brasil Hoje, depois do intervalo. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Olá, estamos de volta com o nosso Jornal Brasil Hoje, ao vivo para todo o país aqui da TV Pai Eterno. E você aí de casa, hein? Você já visitou o nosso portal paieterno.com? Lá, além de saber tudo sobre a fé, sobre a devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Ou você pode também, gente, entrar em contato direto com a nossa central de atendimento pelo seguinte telefone, que é também o WhatsApp, hein? 62 3506 9800. 62 3506 9800 e venha fazer parte desta família de amor. Agora eu quero conversar com você que está sempre assistindo a gente aqui. Olha, você que está ligado aqui no Jornal Brasil Hoje, mande a sua foto, o seu registro, acompanhando o nosso programa. Você pode aparecer aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. E é muito fácil. Você vai tirar uma foto assistindo o Jornal Brasil Hoje, vai postar no seu Instagram e marcar as redes sociais da TV Pai Eterno no Instagram. Vai ser uma alegria enorme mostrar você aqui. Aliás, você quer anotar aí o endereço do nosso Instagram da TV Pai Eterno? @TV Pai Eterno. Aí você faz o seguinte, me marca também, que eu vou sempre repostar a sua postagem. O meu é Jordevar Rosa Oficial. E tem muita gente do Brasil inteiro mandando essas imagens, essas fotos, assistindo o nosso programa. Vamos saber quem está assistindo o nosso programa? Vamos lá. Aí a advogada Brenda Mota, do setor Jaó, aqui em Goiânia, tirou a foto aí também assistindo o nosso programa. Um abraço a ela, um abraço a toda a família. E tem mais. Olha que família linda, a família do seu Zé, da dona Nália. Eles moram ali no setor Perim, também em Goiânia, acompanhando o nosso programa. Quero mandar um abraço para todo mundo e agradecer, né, essa participação tão bonita. Faça você também a mesma coisa. Fotografe e mande para a gente. Olha, o governador do Amazonas, Wilson Lima, é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal realizada hoje. A ação que investiga desvios de recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 faz parte da 4ª fase da Operação Sangria, que cumpre ao todo 25 mandados judiciais realizados pelo Supremo Tribunal Federal. O secretário estadual de Saúde, Marcelo Campelo, também é alvo de um mandado de prisão, mas não foi localizado. Segundo o Ministério Público Federal, os policiais foram recebidos a tiros ao cumprir mandados contra o empresário Newton Costa Lins Júnior, que também é alvo de investigação. Felizmente, não teve feridos. O número de famílias que vivem em extrema pobreza em Santa Catarina subiu cerca de 20% nas 3 maiores cidades do estado. Durante esse período de pandemia, você viu que a coisa ficou complicada, né? Chegou a hora de irmos até o Paraná conversar com o Rafael Paes, que traz mais detalhes para a gente. Rafael, olá, é com você. Oi, Jordeval, e a todos que estão nos assistindo. Olha, a pandemia tem deixado muitas marcas negativas, não é verdade? O número de famílias em extrema pobreza cresceu de fato, viu? Cerca de 20% em um ano nas 3 maiores cidades catarinenses. Joinville, que fica no norte, Florianópolis, a capital, e Blumenau, no Vale do Itajaí. São pessoas que, por causa da pandemia, tiveram a situação econômica agravada. As famílias que antes da Covid já estavam em uma situação financeira difícil, agora enfrentam uma realidade ainda mais dura, a da extrema pobreza.
A falta de trabalho fez com que a renda mensal de muitas famílias ficasse abaixo dos R$ 89, valor que o Ministério da Cidadania classifica como da extrema pobreza, portanto. Essa situação é a de quando uma família sobrevive, veja só, com menos de R$ 3 por dia. Tem que fazer um grande malabarismo, né, para conseguir aí superar com esse valor tão baixo. Comparado a maio de 2020 com maio de 2021, né, o crescimento aí da extrema pobreza nas 3 cidades foi o seguinte: Joinville, 20,6%, Blumenau, 19,2% e Florianópolis, 18,8%. Os dados são do próprio Ministério da Cidadania. Segundo a Universidade Regional de Blumenau, a FURB, as iniciativas feitas para melhorar a economia antes mesmo da Covid não foram suficientes. A instituição acredita que políticas anteriores à pandemia não geraram o resultado esperado pelo governo, que era de alavancar aí a economia por meio da iniciativa privada. Esperamos, né, Jordevá, que essa pandemia passe logo para que tudo volte ao normal, ou o mais normal possível, o mais rápido possível. Bom, agora uma informação que engloba aqui os 3 estados do Sul, viu? 4 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil aqui do estado do Paraná contra uma associação criminosa investigada por envolvimento com golpes do bilhete premiado. Hoje pela manhã isso aconteceu, hein? Os agentes também cumpriram 6 mandados de busca e apreensão. As prisões aconteceram em Curitiba, São José dos Pinhais e Araucária, que são municípios da região metropolitana aqui da capital, além de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O investigado é considerado foragido ainda. A Polícia Civil informou que os golpes eram aplicados nos 3 estados da região sul do Brasil, portanto. Os criminosos buscavam vítimas idosas para cometer, então, os crimes. As investigações apontaram que os suspeitos se passavam por pessoas humildes que ganharam um bilhete premiado, então, na loteria. Jordevá, dinheiro fácil nunca chega, né? É preciso sempre a gente desconfiar aí perante uma situação assim. Ficar sempre alerta, né? Eu volto com você em Goiânia. Hoje eu tive aqui no cenário imagens da praia de Matinhos, Praia Mansa. Até amanhã, Jordevá. Rafael, obrigado pela sua participação. Eu quero chamar a sua atenção para essa questão da pobreza. Você percebeu que lá em Santa Catarina a pobreza aumentou em 3 cidades e nós podemos ajudar a combater essa situação. Fazendo o quê? Ações solidárias. Você pode ajudar o seu vizinho, alguém do seu bairro, organize uma coleta de alimentos, leve para essas famílias. Assim nós vamos dar a nossa parte, a nossa contribuição durante essa pandemia, porque realmente é muito triste você chegar em casa e realmente não ter o que comer, não é isso? Gente, os ataques que sofrem o povo Yanomami por causa do garimpo ilegal, principalmente no dia 10 de maio, quando aconteceu um tiroteio contra a aldeia Palimil, tem sido motivo de repulsa por parte da Diocese de Roraima. Por isso, a gente conversa agora ao vivo com Luiz Ventura Fernandes, que é missionário do Conselho Indigenista. Boa noite, Luiz, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem. Seja bem-vindo ao Jornal Brasil Hoje, aqui na TV Pai Eterno. Agora eu queria que você falasse... Obrigado. Tá certo, nós é que agradecemos. Eu queria que você falasse dos desdobramentos desse ataque realmente cruel nessa questão das aldeias dos Yanomamis. Nós estamos vivendo uma situação extremamente delicada aqui em Roraima. Os ataques que começaram na região do Rio Uraricoeira, na aldeia Palimiú, o dia 10 de maio, a situação continua muito tensa na região, porque não há até o momento providências que consigam garantir a proteção da vida e da integridade das pessoas e das comunidades. Então, continuamos em um ambiente muito complicado. Os fatos que estamos vivenciando nestes dias não são fatos isolados, eles fazem parte de um processo que a gente vem observando nos últimos 3, 4 anos de um aumento da presença do garimpo ilegal dentro das terras indígenas, acompanhado cada vez mais de violência contra os povos indígenas e de toda a agressão contra os bens naturais, contra fontes de água, contra a própria terra. Tá. Luiz, eu queria que você dissesse, até para a gente esclarecer, o Dom Mário Antônio, ele denunciou numa carta tudo o que estava acontecendo. Esses atos de violência continuaram depois disso? A partir do dia 10 de maio, houve outras situações de agressão, de tentativas de agressão na mesma região contra a mesma aldeia. É isso porque, como
insisto, não há até este momento forças e medidas que garantam a proteção da comunidade de Palimiu. Portanto, desde o dia 10 de maio até hoje, pelo menos em mais 2 ou 3 ocasiões, houve novas tentativas de agressão contra a comunidade. Deixa eu te perguntar uma coisa, os garimpeiros estão agindo ainda no local? Os garimpeiros permanecem dentro da terra indígena Yanomami e, portanto, continuam tendo um fluxo, continuam circulando com muita liberdade por toda a calha do rio Uraricoeira e, portanto, a situação continua sendo extremamente preocupante. Agora, eles estão atacando os índios? Até agora, o que iniciou dia 10 de maio como um tiroteio contra a aldeia Palimiu, contra os indígenas, continua sendo um ambiente de agressão contra os povos indígenas, de intimidação, de semear um ambiente de terror contra eles e de que em qualquer momento possa ter algum outro ataque. Luiz, quem deveria tomar uma atitude que não tomou até agora? A proteção das terras indígenas é uma obrigação constitucional da União, do governo federal. Isso é uma obrigação que vem da própria Constituição. Além dessa obrigação que já é constitucional, de novembro de 2018 até hoje, temos até 5 decisões no âmbito da Justiça Federal aqui no Brasil que obrigam a União, obrigam a FUNAI a tomar todas as medidas cabíveis para proteger o território Yanomami, para garantir, né, a proteção da vida das comunidades, para conseguir retirar a atividade ilegal do garimpo. E até hoje, apesar dessas 5 decisões judiciais, não temos senão operações pontuais que não têm a eficiência devida para uma situação como esta que estamos vivenciando. Junto com isso, que é responsabilidade do governo federal, nós contamos também aqui em nível estadual com uma certa cumplicidade por parte das instâncias estaduais. Em janeiro deste ano, o governo estadual e a Assembleia Legislativa aprovaram uma lei que pretendia impulsar a atividade do garimpo no estado de Roraima, inclusive com o uso do mercúrio. Luiz Ventura, quero agradecer muito a sua participação ao vivo aqui no Jornal Brasil Hoje. Tenha uma boa noite, um bom feriado para você. Muitíssimo obrigado a vocês. Tá certo. E você confere agora o que foi destaque no Brasil hoje. As vacinas da AstraZeneca devem começar a ser produzidas 100% no Brasil ainda este mês. A Fiocruz assinou um contrato de transferência de tecnologia com a AstraZeneca para a produção do IFA. A expectativa de produção é de cerca de 15 milhões de doses por mês. O governo de São Paulo anunciou as datas estimadas da vacinação de toda a população do estado com mais de 18 anos. Pelo calendário, a vacinação deve ser concluída até 31 de outubro, mas vai depender da chegada de remessas de vacina do governo federal. E mais, em depoimento à CPI da Covid, a médica infectologista Luana Araújo, que foi anunciada como secretária de enfrentamento à Covid, mas não chegou a ser nomeada, disse que discutir o tratamento precoce é o mesmo que debater sobre de que borda da terra plana vamos pular. Ela disse ainda que é favorável a uma terapia precoce para atacar a Covid, desde que esse tratamento exista. Hoje, ainda não há um remédio que comprovadamente cure a doença. Gente, por hoje acabou. O Jornal Brasil Hoje fica por aqui. A gente volta na sexta-feira, tá bom? Amanhã você vai acompanhar aqui na TV Pai Eterno uma programação especial para celebrar Corpus Christi. Olha, fique com Deus. Um abraço para você. Sexta-feira a gente se vê às 6 da tarde, sempre ao vivo aqui na TV Pai Eterno. Grande abraço.